Júpiter é gigantesco, tão grande que caberiam mais de 1000 terras dentro dele. Mas ao contrário do nosso planeta, ele não tem um solo firme. Ele é um mundo gasoso, cheio de camadas ocultas, pressões extremas e mistérios ainda não resolvidos pela ciência. O que será que existe lá dentro? Vamos explorar, camada por camada, até o centro do gigante. A jornada começa pela camada mais externa de Júpiter, a atmosfera superior. É essa parte que vemos nas fotos capturadas por telescópios e sondas espaciais. A superfície visível do planeta, com suas faixas coloridas e redemoinhos imensos, é na verdade uma camada de nuvens formada principalmente por hidrogênio molecular e hélio. Também há traços de outros gases como amônia, metano, vapor d'água e enxofre. Essas faixas que cortam o planeta de forma horizontal giram em direções opostas. São resultado da rotação extremamente rápida de Júpiter, que leva menos de 10 horas para dar uma volta completa em seu eixo. Isso cria uma dinâmica intensa na atmosfera, com correntes de jato que sopram em velocidades superiores a 600 km por hora. Essas faixas produzem zonas de alta e baixa pressão, o que origina padrões climáticos únicos. Nessa região também se formam tempestades colossais. A mais famosa delas é a Grande Mancha Vermelha, um furacão do tamanho da Terra, ativo há pelo menos 300 anos. Essa tempestade gira no sentido anti-horário, e seus ventos chegam a 500 km por hora. É uma das características mais marcantes do planeta. A temperatura na atmosfera superior varia bastante conforme a altitude. Em camadas mais altas, ela pode chegar a menos 180 graus Celsius. Já em regiões um pouco mais profundas, onde a densidade do ar aumenta, pode subir para menos 140 graus. Mesmo assim, é uma região extremamente fria, iluminada apenas pela luz refletida da estrela mais próxima, o Sol. Mas essa é apenas a camada mais leve. Abaixo dela, as coisas começam a se tornar mais densas, mais quentes e muito mais perigosas. Logo abaixo da atmosfera superior estão as camadas de nuvens principais de Júpiter. Essa região não é uma massa única de vapor. Ela é dividida em pelo menos 3 grandes faixas, cada uma composta por diferentes tipos de substâncias químicas, organizadas conforme a profundidade e a temperatura. A primeira camada é formada por cristais de gelo de amônia. Essa é a parte mais visível das nuvens e é responsável pelas cores claras que vemos nas fotos do planeta. Essa camada fica a cerca de 70 quilômetros abaixo do topo da atmosfera. É aqui que se formam os padrões de faixas e redemoinhos que tanto impressionam os cientistas. Logo abaixo vem uma camada composta por hidrosulfeto de amônio. Essa substância é resultado da reação entre amônia e enxofre. Ela se condensa em uma faixa mais quente e densa, onde a pressão já começa a se elevar de maneira significativa. Aqui, a temperatura está próxima do 0 graus Celsius, o que permite a formação de partículas mais pesadas. Mais abaixo ainda está a camada de vapor d'água. Essa é a região mais profunda das nuvens, onde as temperaturas são suficientemente altas para manter a água em estado gasoso. Se houver nuvens de água, é aqui que ocorrem tempestades verdadeiramente violentas. Relâmpagos detectados nessa faixa são até 1000 vezes mais poderosos que os da Terra. A combinação de calor, vapor e pressão extrema cria um ambiente turbulento e imprevisível. Todas essas camadas são envoltas por ventos intensos. A diferença de temperatura e pressão entre elas gera instabilidade constante. As nuvens estão sempre em movimento, subindo, descendo, girando, criando redemoinhos, vórtices e formações que se transformam a todo instante. E quanto mais fundo você vai, mais o ar se torna espesso. A densidade aumenta, a luz do Sol desaparece e o planeta começa a se tornar escuro, opressor, abafado. À medida que continuamos a descida para o interior de Júpiter, entramos em uma região onde o gás deixa de se comportar como gás. A pressão é tão absurda que o hidrogênio, que normalmente é um elemento leve e gasoso, começa a se comprimir até virar um líquido.
Surge então a camada conhecida como hidrogênio líquido. Essa transição não acontece de forma abrupta. É um processo gradual. O aumento da pressão e da temperatura força as moléculas a ficarem tão próximas umas das outras que o estado da matéria começa a mudar. Não é líquido como a água que conhecemos. É um tipo denso, opaco e extremamente quente de fluido, onde a luz não consegue penetrar. Aqui a pressão pode ser milhões de vezes maior do que a que sentimos ao nível do mar na Terra. Qualquer estrutura que tentasse chegar até essa profundidade seria esmagada instantaneamente. Nenhuma sonda criada pela humanidade resistiria. Os dados que temos foram estimados por cálculos físicos, modelagens e observações indiretas. A temperatura nessa camada sobe muito. Pode ultrapassar os milhares de graus Celsius e o ambiente se torna completamente hostil. A composição continua dominada pelo hidrogênio, mas em um estado que não existe naturalmente no nosso planeta. Essa região marca o fim da parte visível e o início do desconhecido. É aqui que começa o verdadeiro interior do planeta, um lugar onde a matéria se comporta de forma totalmente diferente do que estamos acostumados. Se você conseguisse continuar descendo por dentro de Júpiter, logo deixaria para trás a camada de hidrogênio líquido e entraria em uma região ainda mais estranha. Aqui, a pressão é tão absurda que o hidrogênio começa a se comportar de forma totalmente diferente. Ele deixa de ser apenas líquido e se transforma em algo exótico chamado hidrogênio metálico. Nesse estado, o hidrogênio passa a conduzir eletricidade como se fosse um metal. Isso acontece porque os elétrons dos átomos se soltam de seus núcleos e começam a se mover livremente. É como se o planeta inteiro estivesse envolto em um oceano de metal líquido que gira em alta velocidade. Esse hidrogênio metálico não pode ser criado facilmente na Terra. Ele só aparece sob pressões tão extremas que são praticamente impossíveis de reproduzir em laboratório. Por isso, Júpiter é um dos únicos lugares do Sistema Solar onde essa forma de matéria existe em grande escala. É essa camada que gera o poderoso campo magnético do planeta. Um campo tão intenso que chega a ser 20 vezes mais forte que o da Terra. Esse campo se estende por milhões de quilômetros no espaço e forma uma enorme bolha magnética ao redor do planeta. Uma magnetosfera tão grande que poderia engolir o Sol se fosse posicionada no lugar certo. Esse campo magnético também afeta as luas de Júpiter e causa auroras espetaculares em seus polos. Auroras muito mais intensas do que as que vemos na Terra. Elas são causadas pelo movimento de partículas carregadas que se chocam com a atmosfera superior do planeta. O hidrogênio metálico é também uma das razões pelas quais Júpiter gira tão rápido. Ele conduz corrente elétrica enquanto gira com o planeta, e esse movimento contribui para manter o campo magnético ativo. É uma máquina natural que funciona sem parar há bilhões de anos. Mas mesmo essa camada não é o fim da jornada. Existe algo ainda mais profundo, algo que ainda é um mistério para a ciência. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que Júpiter tinha um núcleo sólido, uma estrutura firme, composta por rochas e metais pesados. Seria o ponto central do planeta, o alicerce de toda a sua massa. Mas as observações feitas pela sonda Juno nos últimos anos sugerem algo diferente. Em vez de um núcleo sólido bem definido, o que parece existir no centro de Júpiter é uma região difusa. Uma mistura de elementos pesados como ferro, silício e compostos de gelo misturados com hidrogênio metálico e hidrogênio líquido. Essa combinação cria algo que não é totalmente sólido nem totalmente líquido. É uma espécie de sopa densa comprimida sob pressões e temperaturas extremas. Essa mistura ocupa uma região que pode ter entre 10 a 20 vezes a massa da Terra. Ou seja, mesmo que não seja um núcleo tradicional, é uma quantidade imensa de material concentrado no coração do planeta. E é essa massa concentrada que ajuda a manter a gravidade intensa e a estabilidade do planeta. Não sabemos exatamente como essa região se formou. Uma das teorias é que Júpiter começou com um núcleo sólido
que foi crescendo ao atrair gases da nebulosa solar primitiva. Mas ao longo do tempo, esse núcleo pode ter se misturado com os gases do interior e perdido sua forma original. É importante entender que nunca vimos esse núcleo com os próprios olhos. Nenhuma sonda chegou tão fundo. Nenhuma câmera foi capaz de registrar imagens reais dessa região. Tudo o que sabemos vem de medições gravitacionais, simulações matemáticas e interpretações baseadas em modelos físicos. O núcleo de Júpiter é um lembrete de como ainda sabemos pouco sobre os planetas gigantes. Ele é inacessível, misterioso, uma estrutura que desafia os limites do que conseguimos entender sobre matéria, pressão e temperatura.